Olá, para você que está acompanhando a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Educação e Cidadania. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o presidente da ONG Amor, Milton Menezes. Milton, seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, é um prazer te receber aqui. O prazer é meu, né? A gente agradece a oportunidade, então, de falar um pouquinho, né, sobre solidariedade, cultura da paz. Então, a gente que é grato. Nós já vamos explicar um pouquinho sobre essa cultura da paz, sobre os projetos que estão em andamento lá na ONG, mas eu não posso deixar de começar falando um pouquinho sobre a história da ONG Amor, né, seu Milton, que esse ano, então, completa 15 anos de atividades. É muita coisa, né? Eu acho que é um início, eu acho, de caminhada, né? Eu espero que ela ainda esteja aqui no nosso mundo por muito tempo, né? E fazendo um trabalho, ajudando as pessoas a se desenvolverem, as pessoas crescerem como seres humanos, né? E agora a ONG está começando até a sair para fora dos portões dela, né? Mas hoje, né, nós temos cerca de 220 crianças que a gente atende, são 38 idosos, 20 mães puérperas ou gestantes, né? Nós temos cerca de 40 jovens aprendizes e crianças pequenas também, né? Então, a gente atende desde quando ela está no ventre da mãe até está próximo de deixar esse mundo, né? E a gente tenta fazer um trabalho não só a parte técnica da assistência social, mas principalmente aquela parte mais humana, essa parte mais amorosa, de acolhimento, de fazer um trabalho diferenciado, né? E lá na ONG é proibido dizer não é conosco, né? Então, sempre a gente pode fazer algo para ajudar. Se a gente não tem ali dentro da ONG, a gente encaminha, a gente ajuda a pessoa a ir atrás, né? Então, porque eu acho que quando a gente entende o propósito da vida, a gente está nesse mundo aqui para um ajudar o outro, para a gente aprender a amar, para a gente aprender a conviver, né? E ser feliz. Como o nome já diz, é amor, né, seu Milton? Acho que é o que rege lá o trabalho de vocês. Que há 15 anos, então, quantas pessoas já passaram, né, por lá? Para quem está em casa nos acompanhando, não conhece ainda ONG Amor, vocês realizam um trabalho voltado, claro, que nem o senhor disse, para gestantes, para idosos, mas especialmente com crianças no turno inverso ou escolar, oferecendo diversas oficinas, não é? Isso, as crianças vão no turno inverso da escola, né? E daí, através das oficinas, por exemplo, de informática, música, artes, teatro, dança, esportes, a gente consegue daí trabalhar valores, né? Trabalhar referência, convivência, respeito. Então, assim a gente está contribuindo para um mundo melhor, um mundo mais compassivo, para uma sociedade sem violência, né? E isso eu acho que é importante. E muitas que passaram por lá hoje são pessoas que estão construindo uma vida sólida, uma vida legal, né? Então isso aí nos dá uma satisfação em ver que o trabalho tem resultado, tem impacto, né? Seu Milton, a realização desse trabalho, então, ela tem vários eixos, vários projetos dentro da ONG, mas a gente quer falar aqui especialmente de um projeto que eu não sei se é novo, como é que é? O projeto, então, Amor e Paz. Fala pra gente do que ele se trata. Na verdade, a gente sempre trabalhou a questão da não violência, a questão do amor, da paz, né? Mas mais internamente, aqueles assistidos que frequentam os projetos da ONG, né? E a gente, desde o ano passado, temos, então, começado a trabalhar mais em termos de comunidade, né? Então, sair dos portões da ONG, né? E fazer um trabalho nas escolas, fazer um trabalho nas instituições, na comunidade, né? E porque eu, desde pequeno, eu sempre tive algo dentro de mim que eu não aceito a violência como algo natural do ser humano. Até eu acho que o animal, tudo bem, ele não tem consciência, não é racional, né? Mas nós, como seres humanos, como seres inteligentes, como seres divinos, não podemos aceitar a violência como algo natural, algo normal, né? E eu acho que como que nós vamos mudar isso? Tendo consciência, nós realmente percebendo o propósito da vida, percebendo o porquê que a gente está nesse mundo, porquê que as coisas
são assim, né? E o que nós temos que fazer, qual é o nosso papel, né, nessa sociedade para transformar isso e, de fato, alcançar a verdadeira paz. Por que relaciona amor e paz? Porque tu, aprendendo a amar, tu amando, tu vai alcançar a paz. E a paz é aquele estado mais sublime, né, de felicidade, digamos, aquilo que todo ser humano deve aspirar, que é aquele estado que tu realmente sente a grandiosidade que tu é, né, e a grandiosidade de tudo que existe no mundo, no universo. Então, essa questão, o pessoal, não pode misturar espiritualidade com atividade, mas não tem como. Eu acho que o ser humano, nós somos seres espirituais, né? Tendo essa experiência de viver num corpo humano. Então, como que tu não vai desvincular isso? Não tem como, né? E quando tu tem essa consciência, né, tudo fica mais fácil. Se imaginar assim, qualquer pessoa, por exemplo, o universo, quanto é complexo, quanta coisa tem, isso não pode ter surgido do nada, né? Então, mas para surgir isso aí, teve que ter uma energia, um poder, uma coisa muito grande. Então, existe uma inteligência superior, existe algo, né, que transcende a nossa capacidade de compreender, né? Então, se existe isso, porque as provas, não tem como eu racionalmente entender, mas as provas estão aí, né? Então, existe algo maior. E aquelas pessoas que vivem muito fechadas em si, só buscando satisfação pessoal, prazer, essas pessoas, eu tenho pena, porque elas vão sofrer e não vão conseguir ser felizes, né? E para mim parece que é tão fácil perceber, né, isso tudo. Não, eu sou um maluco, o Milton é um maluco que largou tudo, a vida dele, mas não tem muito sentido. Quando tu realmente percebe, né, aquilo que tem valor, o dinheiro não compra. Claro, a gente precisa lidar com o dinheiro para sobrevivência, né? Para sobreviver e para executar as coisas. Mas o dinheiro é só uma ferramenta, um instrumento que tu usa, né? Tu não pode ser um fim, não pode acumular coisas, não pode ser o objetivo da vida, né? Então, e isso, quando consegue entender isso, a vida da gente se transforma, né? Falando em recursos, seu Milton, a ONG se mantém aí, claro, com o auxílio de muitas pessoas, acredito eu, talvez, mas também projetos. Hoje a ONG é constituída, né? Ela acessa recursos do governo. Como é que a ONG se mantém? Como é que você consegue ajudar tantas pessoas? A ONG, no início, para contar, eu pensei em trabalhar só com voluntários, né, e doações. Só que depois eu não conseguia nem registro nos conselhos municipais, não, tem que ter uma equipe mínima, né? E os voluntários também, eu montei uma grade, digamos, tinha cada dia as pessoas responsáveis, mas simplesmente tinha dia que daí as pessoas daquele dia não, eu tive um problema, alguma coisa para fazer para mim, e daí a pessoa não aparecia, as crianças vinham, né? E daí, então, eu vi que tinha que correr atrás de recursos para mim ter uma equipe para realizar o trabalho. Hoje, digamos, nós temos mais de 20 funcionários, né? Então, onde a gente tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogas, administradores, né? Pessoas, então, que conseguem realizar o trabalho, né? E a gente busca recursos, então ainda um percentual bem significativo é doações de pessoas físicas, né? Tem muita gente que doa 50, 100 reais por mês, né? E que nos ajuda muito, a gente é muito grato a isso, né? Porque, claro, tem as doações eventuais, mas é importante para nós porque nós temos todo mês, tu tem as despesas. Os gastos são fixos, né? E nós temos, digamos, mais de 80% é relacionado à folha. Porque depois, claro, tem alimentos que vêm em doações, tem carne, algumas coisas que não vêm, né? Tem que comprar. Mas daí vem doações de muita coisa, mas o salário das pessoas não tem outra forma de tu pagar, de tu fazer, tem que ser com recursos, né? Então, isso tem algumas empresas que nos ajudam, né?
E a gente, ultimamente, tem buscado, daí, tem editais privados e editais públicos, né? Que abrem e a gente busca, então, esses recursos para conseguir, daí, manter os projetos, né? Falando em projetos, então, a gente voltando um pouquinho para o projeto Amor e Paz, da onde surgiu essa ideia? O senhor falou, assim, que sempre buscou ter alguma coisa no sentido da não violência, de levar isso para fora, de ensinar isso para as pessoas. Mas então esse projeto surge com qual objetivo? Como eu falei, né, desde pequeno eu tenho essa questão que eu não aceito violência. Daí lá dentro da ONG a gente sempre trabalhou isso, né, a questão da não violência. Mas eu sempre, no meu íntimo, eu tinha a certeza que eu tinha que trabalhar isso de forma mais efetiva, mas nunca como, né? E daí o ano passado eu comecei a colocar no papel, né? E a gente até buscou recursos. Nós temos um projeto Criando a Cultura da Paz, que tem verbas do governo na verdade é do PNAB, né, que é federal, mas é via o governo do estado através do projeto Cultura Viva, né? E daí eu digo, mas isso eu tenho um sonho de trabalhar em todos os eixos, né? Tudo, por exemplo, nós trabalhar na imprensa, nós trabalhar na mídia, nós trabalhar nas escolas, trabalhar nas instituições, no governo, para aos poucos, eu sei, talvez eu não veja resultado até o fim da minha vida, mas que essa semente um dia ela comece a nasça e cresça, né, e comece a se desenvolver e que um dia nós tenhamos a sociedade humana vivendo de fato a cultura da paz. Ela é mais, desculpa, Milton, mais que uma campanha de conscientização, né? É um movimento que vocês têm feito, assim, de educação, né? De levar, assim, a questões, valores para as escolas, para esses lugares. Isso. Por exemplo, hoje nós temos um coral, por exemplo, que daí canta músicas, mas daí não, com esse motivo, né? Nós temos, por exemplo, uma parte de grafite, né? Que daí a gente está pintando muros da cidade com tema. Tem, para os pequenininhos, trabalha a musicalização, né? Também. Temos a revista em quadrinhos, né? Pode mostrar. Os pacificadores, então, que a gente distribui nas escolas e faz contação de história, rodas de conversas, né? Nós temos também o projeto Cultura da Paz nas escolas, que daí visa, além dessa parte de direto com as crianças, também formar educadores, né, e multiplicadores, trabalhar a questão, por exemplo, dos círculos da paz, né, para capacitar os professores a utilizarem as técnicas restaurativas, né, para resolver conflitos e não usar a punição, que é aquilo que normalmente se adota. E tu vê essa prática, as práticas restaurativas, né, os índios, por exemplo, já usavam isso há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, né? E a gente retrocedeu nisso. Mas é uma coisa que dá resultado. Hoje tem práticas em todo o mundo, né, que mostra que a gente consegue trabalhar, porque daí é uma questão, porque não adianta tu punir, às vezes a pessoa fica com mais raiva e ela vai de novo repetir. Agora, no momento que ela tem que restaurar aquilo o mal que ela fez, que ela tem que refletir, pensar, ter consciência do que aquela ação dela provocou, né? E não só ela, como toda a comunidade envolvida que foi prejudicada ou de alguma forma foi atingida, né? Também participa desse processo, se consegue avançar, né, no sentido de quebrar a violência, né? Quebrar aquele ciclo. Isso é muito interessante, seu Milton. O senhor falava assim, me vinha algumas coisas na cabeça, assim como a violência pode ser um ciclo, a paz, o respeito também, né? A gente tem um exemplo claro, por exemplo, no trânsito, né? Quando às vezes a gente faz lá o que a gente chama aqui no sul de barbeiragem, e aí aquele motorista vai xingar e aí a gente pede desculpa. O motorista que ia xingar, ele já fica, opa, né? Não quero brigar, não vou brigar também, né? Então, como essas quebras de ciclos de violência, elas trazem consequências em todos os lugares, né?
Seu Milton, infelizmente, né, o nosso tempo está chegando ao fim. Te agradeço a participação aqui, mas fica o convite, né, para que as pessoas que querem conhecer mais desse projeto ou da ONG, então, vão até as redes sociais e conheçam, né, um pouquinho mais da ONG Amor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Educação e Cidadania. Até a próxima semana.